Alunos do Colégio Francano. Hoje nós vamos começar o nosso quarto bimestre. Na nossa apostila do quarto bimestre, o nosso primeiro gênero textual, nós vamos trabalhar provérbios, ditados populares e fábulas. É muito simples, muito fácil. E aí nas próximas aulas a gente vai entrar com outros tipos narrativos. Esse bimestre o conteúdo está bem light, está bem mais fácil que o bimestre anterior. Então vamos lá. Olhando para essas imagens, a gente já pensa, olha essa aqui, ó, engolindo sapo. A gente já pensa em alguns ditados populares que os nossos pais dizem, nossas mães. Olhando só para essas imagens, já chutando balde, a gente já vem algumas coisas na nossa memória. Aqui nós vamos ver as distinções ou assemelhações dos provérbios e ditados populares. Provérbios e ditados são expressões ditas no dia a dia, no discurso informal, cujas origens são de experiências humanas. Isso aqui é essencial. Não tem uma pessoa que tem que ter uma pós-graduação para criar um provérbio. É tudo de experiência do dia a dia, experiência humana. Essas frases populares, elas carregam conhecimento de vida. Por isso transmitem sabedoria de quem fala e lição para quem ouve, porque quem ouve aquilo absorve aquela ideia que é fácil de entender e às vezes não teima e vai pelo caminho certo. O nome provérbio origina-se do latim provérbio. Acredita-se ainda que a palavra pode ser de origem religiosa, mas acredita-se, não é uma coisa constatada certamente. Registros apontam que os provérbios e ditados já eram usados há muito tempo. Na época antes de Cristo, filósofos, reis, rainhas, pensadores recorriam a essas expressões que passaram por vários períodos históricos e continuam em uso. Os provérbios e ditados são usados no mundo todo. Então não existe um provérbio, ditado popular do Brasil só. Não, tem na China, na Índia, no Japão, na Itália. É usado em vários lugares. Então, aqui é a parte que mais importa. Provérbios são poéticos e podem ser traduzidos em diversos idiomas. Isso é o que a gente já falou aqui. Pode ser traduzido em diversos idiomas. Porém, quase sempre consegue-se identificar o autor do provérbio. Quase sempre. O autor do provérbio, nem sempre ele aparece. Quando esse provérbio começa a ser muito repetido, aí ele vira um ditado popular. Mas aí é quando ele começa a ser várias vezes repetido, vira um ditado popular. Os ditados possuem, na maioria das vezes, expressões regionais, típicas de uma região. Quem entende é quem vive aquela realidade. Os ditados populares, como eles passam por vários, aí eles se tornam bem conhecidos. Aí aqui tem alguns provérbios. Os provérbios e ditados se dividem-se em 3 tipos. Tem os religiosos, estrangeiros e brasileiros. Aqui tem alguns. Ressalto. Por que aqui está com aspas e aqui também? Porque não é uma fala minha, é uma fala de outra pessoa. Se é uma fala de outra pessoa, tem que vir entre aspas. Isso não é só para redação. Qualquer resposta que você for colocar de alguma pergunta, se você está tirando aquilo do texto, você tem que colocar obrigatoriamente entre aspas. Palavras amigas são doces como mel, dão ânimo e novas forças.
É um provérbio bíblico. Um pouco de perfume sempre fica nas mãos de quem oferece flores. Provérbio clichê, chinês. Águas mansas não fazem bons marinheiros. Provérbio indiano. Não digas, vingar-me-ei do mal. Espera pelo Senhor, e ele te livrará. Provérbio bíblico. Quem queimou a língua não esquece de soprar a sopa. Provérbio alemão. Para um bom entendedor, meia palavra basta. É um ditado brasileiro. Tem muita gente que já ouviu isso. O seguro morreu de velho. Provérbio brasileiro. Apressado come cru. Provérbio brasileiro. As coisas boas vêm quando estamos distraídos. É um provérbio indiano. Aposto que pelo menos esses 3 aqui, todo mundo já ouviu. Mas sempre tem uma explicação por trás de alguns provérbios. Eu peguei 2 aqui que eu achei bem interessante o porquê dessa explicação. Mas tem mais na referência bibliográfica que eu vou deixar no fim da aula. Tem mais e depois, se vocês quiserem, é só vocês acessarem aquele site. Por que as pessoas falam comer com os olhos? De onde que surgiu isso? Na época que os convidados das cerimônias religiosas na Roma Antiga não podiam comer um banquete ofertado aos deuses gregos, eles apenas podiam observar a refeição. Surgiu assim a expressão comer com os olhos. Olha, de uma coisa histórica. O acabar em pizza. Quando uma situação termina sem punição ou conclusão, popularmente diz que acabou em pizza. Vai acabar em pizza. Esse ditado foi usado pela primeira vez na década de 60, em um jornal brasileiro, para referir-se à crise do Palmeiras. Na época, os jogadores do Palmeiras se reuniram para resolver alguns problemas do time. Passadas 14 horas, apenas 14 horas de discussão, eles resolveram pedir pizzas e com isso esqueceram as dificuldades. Um jornalista que cobriu o assunto publicou a matéria sobre o ocorrido com a manchete: Crise do Palmeiras termina em pizza. Olha que interessante. Então, a lista dos provérbios e ditados com autores desconhecidos. Esse aqui não tem o autor. Não adianta chorar o leite derramado. Quem ri por último ri melhor. Amigos, negócio à parte. Um olho no peixe, o outro no gato. O preguiçoso trabalha dobrado. Deus tem que te dar, mas que o diabo tem para tirar. Quem não quer ser lobo, não lhe vista a pele. Um dia da caça, outro do caçador. E assim por diante. São listas de provérbios e ditados com autores desconhecidos. Todos esses vocês já devem ter ouvido falar. Para fechar essa questão dos provérbios e dos ditados. Você sabia? Os ditados populares são provérbios de origem popular que, de forma figurativa e pitoresca, muitas vezes contêm ensinamentos morais de profunda sabedoria. São sempre usados sem nenhuma alteração. Então, não pode sofrer alteração os provérbios e ditados. Agora a gente vai trabalhar o gênero da fábula. A fábula é uma composição literária em que os personagens são animais que apresentam características humanas, tais como a fala, os costumes, etc. Essas histórias são geralmente feitas para crianças e têm um ensinamento moral. Então, a primeira coisa são os animais que têm características humanas e têm caráter moral, instrutivo. Isso aqui é uma coisa predominante da fábula. Em sentido figurado, a fábula pode ser um exemplo aqui. Não estamos mais namorando porque eu descobri que tudo que ela me disse não passava de uma fábula, de uma coisa que não existe, uma farsa, uma mentira. As fábulas mais conhecidas da cigarra da formiga, a raposa e as uvas, a lebre, a tartaruga, o ratinho, são as fábulas mais conhecidas. E os escritores mais famosos são Êxopo, Fedro e La Fontaine.
No Brasil, o fabulista mais conhecido é Monteiro Lobato, com a da coruja a águia, o cavalo o burro, o corvo e o pavão. Então, as características da fábula. Narrativa curta, personagens são animais com comportamentos humanos, pode ser oral ou escrito, critica comportamentos, valores ou grupos sociais. E tem a presença da lição de uma moral que pode ser implícita ou explícita. Essa aqui é um texto para a próxima aula e essa aqui é essa referência bibliográfica de onde eu tirei a aula. Qualquer dúvida, entre em contato pelo WhatsApp.